Fala pessoal, tudo certo? Bom, hoje aqui nesse vídeo a gente vai dar uma olhada, como que a gente pode construir uma seção geotécnica a partir daqueles furos de sondagem, do relatório de sondagem que a gente tem, sondagem SPT. Então a gente encontra a posição dos furos, o perfil que a gente tem em cada furo de sondagem. Bom, peguei aqui um relatório hipotético, que a gente tem. Então, um relatório com vários furos de sondagem. Primeiro, o que que é uma seção geotécnica? Recordando, uma seção é todo corte que a gente faz no terreno para representar como que o subsolo está se comportando, em termos de variação de espessura de camadas, posição do nível de água, como que a gente espera, que o terreno como um todo se comporte. Quando a gente faz furos de sondagem, a gente sabe o comportamento local daquele furo. Mas quando eu reúno informações de diferentes furos de sondagem, eu consigo construir uma seção e enxergar como que esse terreno se dá. Bom, aqui a gente vai fazer uma seção simples, inicial, uma análise mais simplificada, para a gente poder iniciar os nossos estudos e a gente vai aprofundando aí conforme formos tendo necessidade. Bom, então para eu localizar primeiro, qual seção que eu quero fazer, a gente precisa identificar uma linha de corte que vai ser a linha de seção do terreno. Nesse caso, eu posicionei a linha nesse aspecto aqui. Você pode fazer uma linha, em qualquer direção que você queira. É interessante que sua linha de corte, de terreno, sua seção geotécnica, ela seja condizente, com o local onde você vai construir, você queira analisar ali próximo ao local onde você vai construir. A linha, ela tem que passar pelo menos por dois próximos, não precisa passar exatamente, mas próximo a dois furos de sondagem. Essa linha aqui, por exemplo, está passando próximo do furo 3, furo 5 e furo 9. Como eu digo próximo, não precisa realmente passar em cima, mas a gente sabe que um furo de sondagem, ele ilustra o que está acontecendo na sua vizinhança. Não precisa passar exatamente em cima do furo para poder saber que solo que tem. Se ele está passando próximo, a gente usa a informação da vizinhança daquele furo de sondagem. Aqui eu não usaria, por exemplo, não tem necessidade de usar a informação do 8, do 7, porque eles estão um pouco mais distantes, o 9 está um pouquinho mais próximo. Se você quiser, você pode acrescentar algumas informações, mas é interessante pegar as que estão mais próximos para ser mais fiel, com um pouquinho mais de precisão. Aqui do lado temos os relatórios de sondagem, então do furo 3, furo 5 e furo 9, conforme nós queremos conhecer. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é posicionar uma linha de referência. Por quê? Cada furo de sondagem, ele está localizado a uma certa distância um do outro. Então, por exemplo, eu vou iniciar aqui localizando qual que seria a minha posição inicial, uma linha de referência vertical. Então, na hora que eu olhar, se você reparar, na hora que eu olho o primeiro furo, que seria o furo 3, ele vai estar distante 20 metros dessa minha referência. Então, eu vou distanciar essa linha 20 metros. O próximo furo 5, ele vai estar 40 metros da minha linha de referência. Enquanto que o furo 9, ele está localizado a 90 metros da linha de referência. 90 metros. Então aqui a gente tem a linha do furo 3, furo 5 e furo 9. Ok. Eu localizei eles em relação, então, à minha posição X, digamos assim. Essa aqui é a minha posição X, vou colocar de outra cor para a gente não confundir com os furos de sondagem, só para a gente poder localizar. Então aqui minha posição X. Agora eu preciso localizar onde que vai começar em relação à posição Y. Nossa, como assim em relação a Y? Pois é, porque como o nosso terreno, ele não necessariamente ele é regular, nós temos aí as próprias particularidades, irregularidades de cada terreno. Então, como que a gente sabe a posição Y? Geralmente, a informação pode vir na planta, mas com certeza vai vir no furo de sondagem, que é a informação da cota, cota do terreno. Nesse caso aqui, 96,26. Então, a cota ela é uma referência vertical que a gente tem para poder saber qual que é o ponto ali, qual que é o nível da superfície do terreno.
Então, o ponto SPT3, né, o furo SPT3, está a 96,26 em relação a alguma referência. Então, vou colocar aqui uma referência de 0, vou dar um offset, né, vou copiar ela, com essa distância, 96,26. Só colocar para baixo o nosso desenho. Então, novamente, 96,26. Perdão, 96,26. Temos aqui. Então, a união que a gente tem, né, entre a posição x e y vai dar onde que vai começar o primeiro furo, né? Vou colocar aqui uma linhazinha horizontal, só para indicar então que o primeiro furo de sondagem está ali, daquela forma, daquele formato. Agora, o segundo furo de sondagem, ele vai estar localizado a uma cota de 96,01. Então, vamos lá. Offset 96,01. Para que está próximo, né? E aí eu vou copiar esse tracinho para ficar mais simples. Linha aqui. E o nosso terceiro furo de sondagem está 94,49. Ok, agora a gente tem então qual que é a posição inicial do nosso terreno, né? Como que o nosso terreno está inicialmente. Bom, a gente pode então colocar, né, uma linha aí para poder fazer a linha do início do nosso terreno, para ver como que ele está iniciando. Eu gosto de usar o comando spline para poder fazer algo um pouquinho mais suave, né? Não ficar muito rígido. Então, geralmente eu começo com um pontinho um pouco mais externo, né, próximo ali. Não tem problema a gente colocar um pouquinho para fora, é bom porque indica como que a proximidade do terreno deve estar. Bom, desenhamos então aqui nossa superfície inicial do terreno. Eu vou deixar momentaneamente, né, os nossos risquinhos para poder nos auxiliar agora no traçado das profundidades. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar agora inicialmente, né, as informações do furo 3. Então, eu vou só escrever aqui, depois a gente formata com um pouquinho mais de calma, mas vou só colocar o nome dos furos para a gente não se perder aqui nos furos de sondagem. Então, ali, furo 3, 5, furo 9. Lembrando sempre que a distância dos furos representa a distância horizontal entre eles, né? A distância que eles estão ali na planta. Bom, começando no furo 3, a partir da superfície do terreno, a gente tem cerca de 6,46 metros de argila arenosa friável muito mole, cor marrom claro. Então, a nossa primeira camada está a 6,46 metros de profundidade. Então, eu vou aproveitar, né, esse risquinho que a gente fez, vou colocar a 6,46. Bom, e a próxima camada, a partir do 6,46, né, mas vai até o 11,45 de areia friável. Então, a partir da posição inicial lá do começo do terreno, 11,45 para baixo, a gente tem outro solo. Então, tem ali as duas camadinhas. Agora, no SP5, né, no furo 5, a partir do início do terreno, a gente tem 7,45 de argila arenosa friável, muito mole. Então, a partir daqui, 7,45. E a partir do início do terreno até 12,45 a gente tem outro tipo de solo. E aí até 24,45, né, a gente tem ainda outro tipo, que é argila arenosa.
Então, 24,45. Fazendo a mesma coisa, então, no furo 9 agora. A partir do início, a gente tem 3,46. 3,46. A partir do início, a gente tem até o 7,45 uma areia friável pouco compacta, depois até o 9,45 uma areia grossa friável. Então 7,45, 9,45. 13,45 tem a areia argilosa e 18,45 a argila arenosa. Ok, colocamos então os nossos solos. Tá, professor, mas como é que eu faço? Eu preciso colocar todos os solos que aparecem, quando mudar de cor eu tenho que mudar. Aí agora vai a nossa interpretação também no relatório, né? Cada empresa que faz sua sondagem escolhe aí um padrão de cores, e geralmente as churas, né, elas são padrões, mas o que a gente precisa analisar é se realmente o solo está mudando ou não, né? Então, a partir do relatório de sondagem, a gente tem a descrição daquelas camadas segundo a identificação tátil visual que foi feita durante a amostragem, né, do SPT. No perfil geotécnico, geralmente a gente representa, né, o máximo de camadas que fizer sentido. Então, por exemplo, essa areia friável pouco compacta, medianamente compacta, e areia grossa friável fofa, medianamente compacta, eventualmente é a mesma camada que a gente pode considerar, né? Na hora do projeto, por exemplo, a gente pode tentar unir elas. Ou não, né? Depende aí do projetista. Tem projetista que considera camadas diferentes, tem projetista que considera uma única camada, né? Aqui na nossa sondagem, se a gente reparar, né, ali próximo, a gente tem camada de areia grossa friável pouco compacta, tem camada de areia friável pouco compacta, medianamente compacta. A menos, assim, de alguma particularidade, né, quando a gente olha o SPT ali da 6, 7, 12, 8, 11, aqui 7, 8, 7, 11, 10, né, e o SPT da nossa camada ali 7, 6, 5, 10, 3, 9, né, então assim, a menos de alguma particularidade em algum metro específico, parece que é a mesma camada, porque apresenta SPT semelhante, apresenta descrição semelhante, apresenta textura semelhante, né? Então a gente pode considerar que essa areia friável e areia grossa, em termos práticos, né, pode ser considerada a mesma camada, que faz a mesma camada com essa areia grossa, que faz a mesma camada com essa areia friável. Então na hora de unir, a gente pode tirar, né, eu vou mostrar aqui para vocês, então a gente vai começar a unir, né, coisas semelhantes. Então, começando com a argila arenosa, né? Em todos aparece essa argila arenosa que parece ser a mesma camada. Então, a gente vai unir igual a gente uniu o terreno. Eu vou usar o comando spline. Então, é a primeira camada. E aí que no primeiro SPT, né, o primeiro furo, a gente tem a camada de areia friável, que é exatamente a segunda camada do furo 5, e é a segunda e a terceira camada do furo 9. Então, a primeira camada do furo 3, aliás, a segunda camada do furo 3 com a segunda camada do furo 5. E agora que vem o que eu havia comentado, né? A gente vai considerar que essas duas camadas do furo 9 é a mesma, então eu vou unir com a linha de baixo, que apresenta comportamento semelhante. E agora, no furo 3, a gente não tem mais solo, foi parada ali, aliás, tem o solo, mas não tem identificação, porque foi parada a caracterização ali, o furo de sondagem, né? No furo 5, a gente ainda continua com uma camada de argila arenosa. No furo 9, a gente tem uma camada de areia argilosa pouco compacta, cinza escuro, e argila arenosa. Então, se a gente for reparar, essa terceira camada, pela descrição, é uma areia argilosa, friável, né? Friável quer dizer que ela está solta, pouco compacta. Quando a gente olha o SPT, parece que é uma camadinha que está um pouquinho menos resistente, que apresenta ali, provavelmente no campo, um pouquinho menos de resistência do que as demais, né? Então, aí você pode considerar ela como uma camada igual às outras,
ou considerar ela uma camada separada, né? Eu vou aqui considerar uma camadinha separada desse solo. Então eu vou ter que unir a camada de argila com o final da camada de argila aqui. Então, spline, camada de argila com o final ali da camada de argila. E o início da camada de argila aqui, né? Porque eu estou considerando a camadinha de areia argilosa como uma camada adicional que tem no furo 9. E como que a gente faz ali do 3 para o 5, né? Agora eu vou tirar aqui algumas marcações, só para ficar mais fácil a gente visualizar como que o terreno está apresentando. Bom, existem diferentes maneiras da gente representar, né? Eu não posso unir direto, não seria muito adequado, porque não tem as informações debaixo do furo 3. O que é comum muitas vezes é a gente seguir um pouquinho a mais aqui a nossa linha e colocar uma vertical. A mesma coisa a gente poderia fazer ali no furo 9, se você não quiser deixar esse formatinho assim, você não precisa necessariamente usar o spline, você pode fazer só com linha simples mesmo, né? Se você quisesse fazer aqui com linha simples, deixa eu colocar aqui, eu acabei pagando a linha horizontal, vou colocar uma linha horizontal só para ter referência. Você pode avançar até uma certa parte e colocar uma vertical também, para mostrar que a camada ela está desaparecendo, né? Essa camada aqui ela só aparece próximo ao furo 9, mas ela desaparece depois no SP5, por exemplo. Depende da interpretação que você queira deixar. Ah, professor, quero considerar que, na verdade, essa camadinha aqui de areia argilosa ainda faz parte das outras areias. Tudo bem, a gente pode fazer isso então. Então, ao invés de eu ter unido, né, lá em cima, eu posso unir aqui embaixo, deixar dessa maneira, como se fosse então uma camada inicial ali de areia, argila arenosa, depois uma camada de areia e depois uma camada de argila de novo. A gente teria algo dessa maneira. Só alinhar aqui todo mundo, mais organizado. Bom, aí então eu vou agora aparar, né, essas linhas, porque isso aqui são só apoios que a gente usou para poder construir. E o que é usual? Vou salvar também o nosso desenho. É usual, ao invés da gente deixar essa linha vertical, a gente colocar uma reguinha para identificando os metros. Mas não precisa escrever os metros na reguinha, é uma reguinha gráfica que a gente faz. Então a gente faz 1 metro, por exemplo, ponto 4, vou colocar ponto 5 mesmo, ponto 5, 1 metro, ponto 5. E a gente vai fazendo então uma reguinha gráfica, né? Geralmente a gente achura uma delas, para poder ir intercalando então de metro em metro. Não precisa ter a medida precisa, mas quando a gente coloca essa reguinha, a gente consegue ter uma ideia de qual que é a profundidade só olhando as cores. Então não precisa saber exatamente a profundidade com várias casas decimais, mas só de olhar eu já consigo ter uma ideia de saber, né, se tem 6, 5, 4, 3, 2, né, 15 metros de solo. Então aqui eu vou copiar essa reguinha, colocar ela aqui, colocar ela aqui, colocar ela aqui. Aí os excessos a gente vai apagando.
Então, repara, eu não sei exatamente qual que é a precisão de quantos metros tem ali no 9, mas vai ser algo em torno de 1, 2, 3 metros e meio, mais ou menos, da primeira camada. Vamos ver. A primeira camada é mais ou menos isso mesmo, 3,5. Então, já só de olhar, não preciso colocar o número, né? Eu já consigo identificar. Tirar essa linha agora do meio também, que é uma linha de suporte que a gente utilizou. E agora tem uma camada importante para a gente colocar, que é a camada de água. Então, a posição da água está 6,85 no primeiro furo. No segundo furo, 8,06. E no último furo, que é o furo 9, segue 55. Sec 55. Vou fazer a mesma coisa, unir a posição freática desses furos. Vou colocar essa linha aqui de azul para a gente poder destacar ela das demais. Então, esse vai ser o comportamento da água subterrânea nesse local. Bom, o que mais vai então nesses perfis? A gente achura o perfil também, perfil geotécnico. A gente pode colocar o nome na camada aqui, escrever nesse nome, ou então colocar uma achura, colocar legenda, né, ou escrever e colocar achura, né? Então a gente tem que identificar essas camadas para o leitor. Então ali a argila arenosa vai ser a primeira camada, né? Então deixa eu inserir aqui um texto. Diminuir esse tamanho. Lá embaixo a gente tem outra argila também, que é argila arenosa, também argila arenosa, e aqui a gente tem areia grossa, ou areia friável. Aí o nome vai depender de como você vai considerar. E a gente tem que colocar as achuras. Eu vou colocar uma linha de apoio para poder fechar e achurar essas regiões. E a gente tem a norma específica de achura, né, mas só comentando de maneira geral, né, a gente tem achuras inclinadas para regiões argilosas, por exemplo. Você pode colorir também, porque a gente tem um probleminha aqui com essas linhas. A gente está com um probleminha de fechamento também. Se não tiver tudo bem fechado, a gente não consegue realmente colocar ali a achura. Aqui, ó. Por isso que é importante utilizar os comandos de precisão para poder fazer esses desenhos. Bom, e da mesma maneira, então, vocês vão colocando, né, as achuras convenientes.
Só para ter essa ideia, então, pode colocar chora colorida, né? Destaca geralmente a posição do nível freático. A gente pode colocar aqui o NA. E aí a formatação também é livre, né? Para vocês poderem aí caprichar no desenho. A gente também representa as distâncias horizontais que a gente vai ter. Então, dimensões horizontais entre os furos, por exemplo. Pode colocar lá em cima, pode colocar aqui embaixo, né? Só para ter uma ideia, então, aqui vai ter os 20 metros separando, né? Do outro lado também. A gente coloca a formatação. E aí a gente tem, então, um perfil geotécnico simplificado. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos, né? Esse exemplo aí já acabado com as informações principais, né? Aqui eu fiz com a linha contínua e aqui eu fiz com o spline, para vocês verem aí também que a representação é bem semelhante. Com a linha contínua você tem segmentos de reta, com a spline você tem esse formato um pouquinho mais natural do terreno. E aqui também outro tipo de seção que a gente pode ter, né, em outro formato ali. Bom, então assim, coisas importantes, né? Para o perfil, o mínimo do mínimo tem que aparecer a descrição da camada com a sua espessura respectiva, né? A gente pode colocar essa reguinha aqui para poder identificar essas espessuras, a posição dos furos, posição do nível freático e respeitando, né, na horizontal e na vertical, a representação de como realmente está lá no terreno. E também a gente coloca, né, a legendinha colocando ali qual a escala que foi desenhada, a seção e tudo mais. Esse é o perfil geotécnico. Além do perfil geotécnico, a gente pode fazer um perfil de projeto, né? O que é um perfil de projeto? É quando a gente reúne vários perfis desses em várias direções, então se eu faço o perfil em outra direção também, e eu monto um perfil simplificado. Então assim, o geotécnico, que é o que a gente acabou de desenhar, é o que representa como o meu terreno está. Então, meu terreno está assim. O perfil de projeto vai juntar vários geotécnicos reais e a gente vai fazer uma simplificação, né? A gente vai fazer uma média, vai pegar o perfil mais crítico ou mais simplificado para poder utilizar no projeto. Tá? Então, geralmente, quando a gente fala dos perfis, a gente tem o geotécnico, que é o real, e o de projeto, que é aquele simplificado que a gente usa no projeto. E aí, no de projeto, geralmente a gente coloca também os valores do SPT de cada camada, o SPT médio, né? Que é o que a gente vai usar depois em outros projetos. Bom, nesse vídeo, então, a ideia era a gente aprender como que no AutoCAD fazer rapidinho, né, um perfil geotécnico e também um perfil aí de projeto. Espero aí vocês nos próximos vídeos. Bons estudos!